Oscila bastante, quando abaixa o preço a gente enche o tanque, tenta dar um jeito, porque toda hora aumentando é complicado mesmo. Tentar economizar o máximo possível, né? Pra tentar balancear. Cada vez que você vem abastecer, você acaba tendo um aumentinho de 2, 3, às vezes até 8 centavos, dependendo do posto. O motorista no Brasil enfrenta quase como uma maratona todos os dias. Mas em vez da linha de chegada, o objetivo é encontrar o combustível mais barato. Mas por que será que os preços dos combustíveis oscilam tanto? Bom, para entender essa dança dos valores, primeiro a gente precisa saber de onde ele surge e qual o caminho até a bomba. E a origem de tudo é o petróleo. O óleo que a gente coleta dos oceanos demora milhões de anos para poder ser extraído das rochas sedimentares. Só para você ter uma ideia, o Brasil extrai mais de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. É muita coisa, né? Para ser transformado em gasolina e diesel, precisa passar pelas refinarias. De lá, os distribuidores levam para os postos, que vendem o produto para você. Então guarde esse ciclo, porque vai ser muito importante para entender como se formula o preço que você paga na bomba. Mas vamos retroceder um pouco e voltar ao petróleo no seu estado bruto. Para comercializar tanto óleo assim, a gente tem um mercado internacional, que faz uma cotação do preço de um barril de petróleo diariamente. Para chegar no valor, existem vários fatores. Um dos primeiros é oferta e demanda, ou seja, a quantidade disponível e consumida desse petróleo no mundo, mas também efeitos geopolíticos. Nós temos uma perspectiva global de um crescimento mais fraco e isso também tem puxado o petróleo para baixo. Mas também o fator câmbio, porque esse petróleo é precificado em dólares no mercado internacional. Só para você ter uma ideia do que seriam esses efeitos geopolíticos. Eu dou um exemplo para você. Em setembro, lá na Arábia Saudita, a Saramco, que é a maior refinaria de petróleo do mundo, sofreu um ataque de drones e parou de produzir quase 6 milhões de barris. Isso representa 5% de toda a produção do mundo. Resultado? Mexeu com o preço dos combustíveis em vários países, incluindo o Brasil. A Petrobras aumentou a gasolina e o diesel, e você, consumidor, pagou mais caro por algo que aconteceu do outro lado do mundo. Mas já que a gente falou em Petrobras, está na hora de a gente responder mais uma dúvida. A Petrobras realmente controla os preços no Brasil? Em termos, sim. Até 97, a Petrobras tinha um monopólio de produção, refino e também de distribuição dos combustíveis no Brasil. No governo FHC, isso mudou e outras empresas estrangeiras começaram a explorar o mercado, principalmente quando achamos o pré-sal. Mas a estatal continua com maior controle do mercado, ou seja, sempre que a empresa anuncia um reajuste, vai impactar no seu bolso. Mas quem governa o Brasil também tem influência no preço que você paga na bomba. A gente teve uma mudança recentemente de como o governo interferia nos preços que a Petrobras praticava. Nos governos de Lula e Dilma, ambos do PT, a opção era conter os reajustes para ajudar a segurar a inflação. Nesse período, foram apenas 15 alterações no preço. Tudo mudou com a chegada do governo Temer em 2016, que optou por deixar a Petrobras seguir o mercado internacional e não segurar mais o valor final. O governo Bolsonaro manteve a mesma postura. Resultado, de lá para cá, tivemos 216 reajustes. Se lembra da greve dos caminhoneiros em 2018? Foi exatamente pela alta do diesel que os profissionais cruzaram os braços, o que travou totalmente a nossa economia no ano passado. Mas vamos voltar mais um passo. Recorda que falamos que a Petrobras produz mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia? Será que não seria suficiente para abastecer todo o país e diminuir o preço? A resposta é sim e não. Seria sim suficiente, mas a qualidade do nosso petróleo impede que isso aconteça. O petróleo que se produz no Brasil, ele é de difícil refino. Então, o que nós temos aqui nos obriga a mandar o petróleo para fora como commodity e trazer ele como produto com valor agregado, que é o combustível, ou a nafta, ou qualquer que seja os seus derivados. Daí que nós vemos petróleos em outros lugares do mundo que são mais autossuficientes porque a produção que eles fazem consegue se voltar mais ao combustível do que a qualquer derivado. Só de gasolina, o Brasil importou 18 milhões de barris no ano passado, porque a qualidade do nosso petróleo não é boa. Tem outro motivo também.
Hoje a Petrobras refina 98% de todo o petróleo no Brasil. E mesmo assim, não é suficiente para abastecer todos os estados brasileiros. E por isso, a gente compra gasolina de outros países. E aí a gente chega na fase da distribuição. A Petrobras revende a gasolina em média por R$ 1,70 para as distribuidoras. Mas por que esse preço não chega até você? Por vários fatores. O primeiro é que as distribuidoras usam as estradas para entregar o combustível aos postos. E tem cada estrada no Brasil. A nossa gasolina também é composta por etanol, o que adiciona, em média, 54 centavos no preço final. E chegamos aos impostos. Sim, quase metade do preço que você paga é por causa dos tributos estaduais e também federais. E é o imposto estadual, o ICMS, que faz a gasolina variar de estado para estado. Hoje a média do combustível é de R$ 4,33. O Rio de Janeiro vende a gasolina mais cara e São Paulo a mais barata. E se a gente comparar o preço da nossa gasolina com outros países, será que é mais cara ou mais barata? Bom, nós estamos no meio do ranking. Então, da próxima vez que você for abastecer, saiba que tem muitos passos para calcular o preço do combustível antes de você passar o cartão.